Bom dia, irmãos. Tô vendo o pessoal começar a entrar. Vamos dar um tempinho aí, uns minutinhos, para o pessoal ir entrando, para a gente poder estar começando. A gente vai começar daqui a pouco. Bom dia, Angélica, Guilherme, Andréia, David, Richelle, família toda, as crianças, Glauciene, bom dia. Ismael, Damisna, bom dia. Um beijo na princesa Sara. Felipe, bom dia. Pessoal, se vocês já quiserem pegar a Bíblia e abrir em Atos, capítulo 9, nós vamos estar estudando hoje sobre a vida de Paulo. É uma introdução, né, da revista toda, de tudo que a gente vai estar falando. É uma aula bem introdutória, a gente vai estar falando um pouco sobre Paulo, sobre a vida dele, as coisas que antecederam aí a sua conversão. Então você já pode deixar sua Bíblia aberta, Atos capítulo 9. Nós vamos ler o texto todo e você já vai se preparando. E eu queria, irmãos, convidar vocês para a gente fazer EBD de uma forma bem dinâmica. Bom dia, Joana, tudo bem? Eu tô aqui conseguindo ver todos os comentários, tá? Tá aparecendo tudo aqui para mim. E eu consigo também convidar vocês para participarem comigo. A gente faz uma tela com 2 pessoas. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, chama aqui e eu conseguindo, eu chamo você para você poder participar também. Né? Eu não preciso fazer sozinha, não. A gente pode fazer igual a nossa EBD mesmo, com bastante pessoas participando. A gente tem uma EBD muito bacana. E eu quero dizer para vocês que acho que o que eu tô mais sentindo falta é da EBD, irmãos, porque eu gosto muito da EBD, eu gosto muito de dar aula na EBD, é algo que eu faço assim, com meu coração muito alegre, gosto muito mesmo da nossa sala, né? Eu sou professora da sala dos casais, junto com o pastor da nossa igreja, e nós da Igreja Batista, a gente tem aí, bom dia Marlene, a gente tem muito sério esse propósito da EBD, né, do estudo da palavra, voltado mesmo, focado na verdade da palavra. Então, a EBD é algo muito importante para a gente aqui da Primeira Igreja Batista de Pinheiral. Enquanto o pessoal está terminando de acessar a nossa live, eu quero dizer para vocês que hoje à noite, 7h30, a gente vai ter a nossa transmissão do culto ao vivo. As EBDs vão ser transmitidas aos domingos, 10 horas da manhã. Hoje sou eu, mas o pastor domingo que vem. E a gente vai assim revezando, eu, ele, até outros professores. Então, quem quiser a revista, irmãos, a gente tem a revista online, tá? Depois eu vou pedir para o David colocar no grupo da igreja. Eu não sei se já colocou, eu acredito que não, porque eu não me lembro de ter visto. Mas a gente depois pode também colocar a revista online para vocês. A revista vai ter essa capinha aqui, vou até mostrar para vocês aqui, sobre a vida de Paulo. Tá vendo? A vida de Paulo que a gente vai estar estudando. Oi, Pezinha! Bom dia, Pezinha! Que saudade, Pezinha! Você tá fazendo uma falta, Pezinha, você não tem ideia. E aí, a gente vai estar iniciando aí hoje a lição número 1, que é para falar principalmente sobre a conversão de Paulo, né? Que foi algo que realmente marcou muito a vida dele e toda a história, né? Até dos apóstolos, porque ele foi um apóstolo fora dos apóstolos que viveram e conviveram com Cristo. Ele foi o último apóstolo aí, né? Que a Bíblia menciona, que chama de apóstolo. E toda a conversão dele teve algo muito marcante, muito especial. Então a gente vai estar iniciando, tá, irmãos? Então quem quiser participar é só
chamar aqui nos comentários. Eu tô vendo os comentários de todo mundo, tá bem pertinho o celular aqui de mim. E você pode, Lília, eu quero participar, quero fazer uma manda pergunta pelo chat ou manda aqui dizendo que você quer participar, que eu te convido para participar aqui comigo e a gente faz uma interação. Oi, Helena, Pamela, bom dia. Para quem chegou agora, Atos capítulo 9, nós vamos estar começando, tá? Eu vou ler aqui, irmãos. Estou aqui com todos os meus livros, minhas coisas, e eu vou estar lendo aqui. Como eu sempre gosto de falar, eu vou ler na versão NVI, que é uma versão que eu gosto bastante, mas ela tá bem parecida mesmo com todas as outras versões, tá? A gente não vai ler o capítulo todo, não. A gente vai ler Atos 9 até o versículo 19, que é quando o Ananias, né, chega até Paulo e conversa com ele. Então, vamos lá, irmãos, a partir do verso 1, tá? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era a forma como o cristianismo era até então chamado, o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Então, nós estamos aí, irmãos, lendo Atos, capítulo 9. Você que quiser aí abrir para acompanhar. A gente vai começar hoje um estudo na nossa EBD sobre a vida de Paulo. E como eu falei aqui, para quem ainda não tinha chegado, eu vou pedir depois para o David mandar a revista para vocês no grupo da igreja, para vocês terem aí no celular também. Então, irmãos, nós estamos aqui, né, lendo sobre a conversão de Paulo. E quem era Paulo? Né? Nós sabemos que Paulo anteriormente era chamado de Saulo, e em Atos 9 não é a primeira vez que o nome dele aparece na Bíblia, apesar de ser a conversão dele. A primeira vez que Saulo, né, aparece com esse nome na Bíblia foi em Atos no capítulo 7, verso 58,
quando Estevão foi morto. E lá, né, depois que Estevão foi morto, lá fala que um jovem chamado Saulo estava recebendo as roupas dele e estava perto, estava consentindo. E no comentário bíblico, né, nas minhas bíblias de estudo aqui, que eu pesquisei, é como se Paulo tivesse sido o encarregado da execução de Estevão. Então ele teve participação na morte de Estevão e a gente sabe pelo relato de Ananias conversando com o Senhor, quando a gente vê que o Senhor chama Ananias para orar por Paulo, Paulo vinha fazendo outros atos de maldade, Paulo vinha perseguindo a igreja, perseguindo os homens e as mulheres do caminho, que era a forma como o cristianismo era chamado naquela época. Então a gente tem esse relato lá em Atos capítulo 7, né, de Estevão sendo morto e Saulo, até então Saulo, participando ativamente, conscientemente dessa morte. Ele sabia que Estevão estava morrendo porque ele era seguidor de Jesus. E ele consentia com isso. Ananias fala, Senhor, esse homem já matou várias pessoas, ele tem cartas, ele tem ordem das sinagogas para poder fazer mal aos teus santos. Como eu vou orar para uma pessoa dessa, né? O primeiro questionamento de Ananias foi esse. Então a gente sabe, a gente entende que Paulo, ele antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja. E ele mesmo fala isso. Se você olhar o livro de Atos no capítulo 22 e no capítulo 26, você vai ver Paulo narrando a sua conversão. A primeira vez ele vai narrar em Jerusalém, lá no capítulo 22, quando ele é preso lá. E no capítulo 26, ele está em Cesareia e ele vai narrar para o rei Agripa como foi a sua conversão. E a história, se você ler Atos 9, Atos 22 e Atos 26, você vai perceber que o relato é exatamente o mesmo. Ele estava indo a caminho de Damasco com cartas, com autorizações para prender, né, os santos do Senhor, os servos de Jesus que seguiam o caminho para prender, açoitar, matar, para fazer maldade. Realmente era essa palavra, ele fazia maldade com os cristãos. Então ele tinha essas autorizações e ele diz que a caminho de Damasco, para a cidade onde ele estava indo, ele estava saindo de Jerusalém e indo para Damasco. Paulo morava em Jerusalém e ele estava indo para Damasco para prender as pessoas que faziam parte do cristianismo, que seguiam e confessavam a Jesus. Então ele era uma pessoa perversa, ele era uma pessoa má, porque ele não gostava das pessoas que seguiam a Jesus. Ele era um homem estudioso, ele era muito inteligente. O próprio rei Agripa, quando Paulo conta para ele que Jesus morreu, ressuscitou e voltaria, o rei Agripa vira para Paulo e fala assim, Paulo, as muitas letras te enlouqueceram. Ou seja, Paulo, você estudou muito, você está ficando louco com as coisas que você está lendo, não tem lógica isso que você está falando, né? No relato dele lá no capítulo 26, como eu já falei aqui. Então a gente tem em Atos 3 relatos da conversão de Paulo. Esse primeiro, capítulo 9, narrado por Lucas, e os outros 2 narrado por Paulo, mas claro, foi Lucas que escreveu, mas na história a narração foi feita por Paulo, tá? Algo que ele mesmo contou, ele mesmo testemunhou da forma como ele se converteu. Então eu queria falar com vocês, irmãos, né? Eu já falei aqui da primeira vez que ele aparece registrado na Bíblia. Vocês estão com raiva aí, colocando carinha de raiva? Estão com raiva de Paulo porque ele era bravo, irmãos? É isso? Ah, é o Isaac brincando? Oh, meu filho! Então, irmãos, eu quero falar agora assim sobre o que Paulo foi, né? Então a gente sabe que Paulo era um grande líder, Paulo era apóstolo, evangelista, escritor e ele era poliglota. Paulo falava 4 idiomas e isso a gente percebe a cultura dele, né? Ele falava latim porque ele era um cidadão romano e latim era a língua oficial de Roma. Ele falava hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Ele falava aramaico, que é a língua que Jesus falava com os seus discípulos. E ele falava grego, que foi o idioma que todas as cartas dele foram escritas. Então ele era poliglota, né? Ele falava 4 idiomas, muito culto, muito estudado. Paulo nasceu na cidade de Tarso.
Tá, irmãos, a cidade de Tarso era uma cidade da Cilícia. Hoje é na Turquia essa cidade. Essa cidade hoje se chama Mersin. Se você depois quiser dar uma pesquisada na internet, você acha fotos dessa cidade, você acha ela é uma cidade marítima, banhada pelo mar Mediterrâneo. Hoje ela fica na Turquia e naquela época era uma cidade dominada pelo Império Romano. Tá, irmãos? Então, assim, ele nasce em Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Ele tinha até, assim, ele falava da cidade dele, né, da sua cidade natal, de origem, né, com alegria. Lá em Atos, no capítulo 21, verso 39, ele fala, eu sou eu sou de Tarso, né, uma cidade da Cilícia, uma cidade importante. E na Almeida vem escrito uma cidade não insignificante. Então, a gente percebe, entende e sabe, né, pela história, que era uma cidade importante, era uma cidade de comércio, era uma cidade que tinha universidades voltadas para filosofia, literatura, hermenêutica, e quem controlava isso tudo era o Império Romano. Então era uma cidade dominada pelo Império Romano, com comércio, né, comércio até de escravos, e com uma parte também voltada para a educação, para a cultura, como eu já falei aqui. Era uma cidade expressiva, né? Não era uma cidade pequena, uma cidade do interior, não. Era uma cidade bem importante. Então, Paulo nasce em Tarso, tá? Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Então, isso significa que os seus pais tinham linhagem direta do judaísmo, eram judeus. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 5, ele explica que ele é descendente da tribo de Benjamim. E aí, moças, Lilian, quem é o pai, quem é a mãe de Paulo? A gente não tem relato disso na Bíblia, né? Alguns comentários vêm dizendo algumas coisas, né? Eu li aqui algumas coisas falando que provavelmente ele fosse neto de Iliel, filho de Iliel, que era neto de Gamaliel, enfim. Tem aí todo um achismo, mas não existe nada assim comprovado sobre essa origem, o nome do pai, nome da mãe, tá, irmãos? Isso a gente não tem. O que a gente sabe é que ele é da tribo de Benjamim, linhagem direta de judeus, então ele era judeu, né, de sangue, de família, e ele era cidadão romano. Por que que ele era cidadão romano? Provavelmente porque o seu pai, né, não seus pais, mas o seu pai já tinha esse título de cidadão romano e ele adquiriu com o seu nascimento. É importante a gente dizer aqui que para ser cidadão romano, a pessoa ela poderia adquirir essa cidadania de 3 formas. Ou nascimento, né? Eu nasci com o título de cidadão romano, eu sou cidadão romano e tenho todos os direitos que Roma, no caso, que era um império gigantesco, grandioso da época, me daria. Então, era por nascimento, era por compra, a pessoa juntava uma grande quantia em dinheiro, ia lá e comprava, como se hoje você juntasse uma grana e fosse lá comprar o seu green card para ser cidadão americano e ter direito à cidadania americana, né? Então, era por nascimento, nascer, né? Ou no território romano, desculpa, ou você ter esse título vindo da sua família, no caso é o que a gente acredita que Paulo tenha, porque ele diz, né, conversando com o chefe da prisão, quando ele estava preso, ele disse que ele era cidadão romano por nascimento e não por compra, né? O soldado fala com ele, não, eu comprei a minha cidadania romana com grande quantia de dinheiro. E ele fala, não, eu sou cidadão romano por nascimento. Então eu tenho todos os direitos de um cidadão romano por nascimento. Então você podia, né, por 3 coisas, eu falei uma, né? Nascimento, a compra ou algum prêmio, né? Você poderia receber como um prêmio a cidadania romana por causa de algum bem feito a Roma. Então eu fiz algo bom para Roma, fiz algo legal, né? Alguma coisa que foi muito grande, aí o rei vinha para minha família, para mim, como um reconhecimento, toma, você agora é cidadão romano. Então você tinha essas 3 formas de ser cidadão de Roma, né? Então só lembrando aqui o que a gente já falou, Paulo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia. Paulo, ele era cidadão romano por nascimento, tá? Ele tinha esse direito. Paulo, ele era da tribo de Benjamim, tinha linhagem direta judaica.
E por causa disso, irmãos, até o autor aqui da revista, ele fala, né, que a gente não sabe da infância, mas acredita-se que, aí eu vou ler até aqui, que entre os 13 e os 16 anos ele deve ter sido enviado para Jerusalém para poder ser educado como rabino, e ele explica isso, e que na sua infância ele deve ter sido alfabetizado, ler as escrituras, enviado para uma escola rabínica, ter sido instruído na lei oral e fazer a cerimônia aos 12 anos para se tornar filho da lei, que são as cerimônias normais de um filho judeu, de um filho de uma pessoa judeu, tá? Então, assim, acredita-se que tenha sido isso. A gente não tem relatos bíblicos nem históricos agora, né, sobre isso, mas acredita-se que tenha sido assim. Até ele aparecer na história, mas a gente sabe, tem certeza, que ele estudou com Gamaliel, porque ele mesmo fala isso. E Gamaliel, ele era um importante rabino judeu. Ele morava em Jerusalém. E ele instruiu Paulo em toda a lei judaica. Paulo, ele mesmo se diz muito zeloso conforme a lei. Ele era estudioso da lei, ele conhecia muito bem a lei e ele estudou com um mestre. E algo bem interessante que eu achei aqui nos meus estudos sobre Gamaliel é que Gamaliel, ele era rabino, o rabino mais honrado do século I, do século I. E ele também era chamado lá na Talmud, que é o livro judeu, né, dos escritos judeus, ele era chamado de Rabban, que significa nosso mestre. Rabino significa meu mestre, né, o meu mentor, o meu mestre. E Rabban é nosso mestre. Então, Gamaliel, que instruiu Paulo, ele era uma pessoa muito respeitada. Imagina alguém super conceituado, era o Gamaliel. Há uma referência do estudo, Gamaliel. E ele vem da escola de Iliel. Então tem toda aí, né, uma história de sacerdote, né, da família de Gamaliel. Ele era instruído para isso e ele ensinava, ele formava outros rabinos. Ele tinha a escola dele onde ele ensinava e ele ensinou Paulo. Então, Paulo teve aula com o top. Imagina você fazendo aí a melhor faculdade na área teológica, tendo o melhor professor, melhor tudo. Paulo teve aula com o top, com o melhor mesmo, que foi Gamaliel, o Rabban, né? Nosso mestre, o mestre de todos, não apenas um rabino, né? Orientador de uma pessoa. Ele era orientador de várias e várias pessoas. E foi Gamaliel que instruiu Paulo conforme a lei judaica, que ensinou a lei judaica para Paulo. E com certeza ele foi muito bem instruído, né, irmãos? A gente imagina aí que foi uma grande instrução, um grande aprendizado para Paulo. E realmente, quando a gente vê ele escrevendo as cartas dele, você percebe que ele era um grande conhecedor da lei. A forma como ele sempre compara, como ele sempre explica, né? A gente vê muito isso no livro de Romanos, no livro de Coríntios, ele explicando a diferença, né, de ser da lei, de ser da graça, de ser salvo pela lei, de ser salvo pela graça. Então ele era uma pessoa que ele entendia muito bem da lei. E aí ele podia estar fazendo esses questionamentos e essas explicações. Ele era uma pessoa que explicava muito, muito bem. Oi, Alex, tudo bem? Bom dia, tô vendo aqui que você deixou um recadinho também. Então, assim, Paulo, ele era muito inteligente, muito estudioso. Eu imagino Paulo, irmãos, um nerd, sabe aquele nerd, assim, que ninguém conseguia nem debater com ele, porque ele sempre tinha uma resposta para tudo? Eu imagino Paulo, assim, muito inteligente, muito estudioso. O que se sabe, assim, sobre a infância dele, né, como eu já falei aqui com vocês, é muito pouco, a gente não tem aí muitas informações. O que a gente sabe mesmo é isso que eu tô passando para vocês. E tem a questão, né, de Paulo ser cidadão romano, que era algo importante. Eu queria mostrar para vocês aqui também, vamos ver se eu vou conseguir, irmãos, mostrar para vocês um mapinha. Não sei se vai ficar legível, mas aqui era Damasco, a cidade para onde Paulo estava indo. E aqui você vê, né, o mapa. Aqui tem a Galileia, tá vendo? Aqui tem a Fenícia
E aqui é o Rio Jordão, tá vendo? Mar Morto aqui, redondinho. E aqui era a cidade de Damasco, era para onde Paulo estava indo. Então aqui a gente tem um mapinha do lugar onde ele estava quando ele foi chamado por Cristo para a sua conversão, né? Então ele estava a caminho da cidade de Damasco. Isso aí, David. Estava a caminho da cidade de Damasco, estava indo e ele ouviu uma voz. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, que foi o texto que nós lemos, que ele que ele ouviu uma voz, né? Mas assim, o tempo de viagem, só para a gente explicar aqui, o tempo de viagem de Jerusalém, ele saiu de Jerusalém e foi até Damasco, uma viagem de 4 a 6 dias, né? Dependia um pouco de como ele está, né? Da velocidade que ele caminharia, se ele pararia muito. Uma viagem de 4 a 6 dias. Então ele estava indo para Damasco com cartas, com autorização do pessoal lá da sinagoga, dos sacerdotes da sinagoga, para poder prender as pessoas da seita, porque o cristianismo naquela época era chamada de seita, da seita do caminho. Paulo, ele era fariseu, faltou eu falar isso, irmãos, algo muito importante, ele era fariseu. E o que significa ser fariseu? Fariseu era um grupo, né, dentro da religião. Imagina hoje que a gente tem, vamos lá, tradicional e pentecostal, né, que a gente tem isso hoje. Era um grupo, lá na história, existia o saduceu e existia o fariseu, e os saduceus, eles não acreditavam em eventos sobrenaturais. Então, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em milagres, e os fariseus, que era o maior grupo, né, dos sacerdotes, dos religiosos da época, os fariseus, eles acreditavam em anjos, na ressurreição dos mortos no último dia, eles acreditavam em milagres e eles também acreditavam em vida após a morte, eram eventos sobrenaturais. Paulo fazia parte desse grupinho dos fariseus. E os fariseus eram um grupo que atraíam mais simpatizantes da religião judaica. Então, muitas pessoas gostavam dos fariseus, muitas pessoas, vamos colocar assim, eram a favor, ou tinham uma ligação, ou gostavam daquilo que ouviam, das explicações. Então, muitas pessoas, né, se voltavam aí para serem, né, fariseus. E Paulo, ele era um fariseu, até porque Gamaliel era fariseu e ele foi criado na escola de Gamaliel. Era óbvio, era normal que ele seguisse a mesma linha do mestre dele. Então, Paulo, por ser fariseu, por ser perseguidor daquele que não acreditava, que acreditava em Jesus, que confessava o nome de Jesus, ele pegava cartas com os sacerdotes das sinagogas e ele ia até as cidades para perseguir as pessoas cristãs, né? Os cristãos, os evangélicos hoje, vamos colocar assim, falar uma palavra de hoje. Então, ele tinha essa autorização e ele estava indo para a cidade de Damasco com um objetivo: eu vou para lá para poder perseguir e eu vou pegar esses cristãos e eu quero que eles, né, confessem e distorçam aquilo que eles estão falando, eu quero que eles neguem a fé e eu vou matar se precisar, eu vou prender, eu vou açoitar. Era isso que ele fazia. Então ele estava indo com essa determinação. Eu imagino Paulo muito ousado, né, pelas formas como a gente vê ele escrevendo as cartas dele. Eu imagino que ele era uma pessoa muito ousada no falar e ele ia para as cidades e ia para poder matar mesmo, para prender. Irmãos, travou? A Cecília aqui disse que travou. Vocês estão vendo? Travou, não travou? Alguém pode me dizer? Travou não? Então tá bom. Então vamos lá. Paulo estava indo com muito objetivo, com muita vontade, tô indo cumprir a minha missão. Ele tinha essa missão, né? Eu vou destruir essa seita, eu vou destruir esse pessoal, eu não aceito esse pessoal do caminho, eu não aceito esse pessoal que confessa Jesus, eu não aceito nada disso. Então ele estava indo com esse objetivo, né? Muito determinado, e de repente, quando ele está no meio do caminho, ele vê uma luz mais forte que o sol, que faz ele cair do cavalo, e ele devia ser uma pessoa que com certeza andava muito bem a cavalo, porque ele estava acostumado a viajar, a andar para todo lado, e ele cai, e de repente quando ele cai, ele ouve uma voz, ele vê uma luz, ele ouve uma voz e fala: Saulo, Saulo. Quando você vê dois nomes repetidos assim, Saulo, Saulo,
Lilian, Lilian. David, David. Andressa, Andressa. Significa um carinho. Era uma forma carinhosa de se expressar naquela época. Então, quando Jesus se apresenta para ele, Jesus não chega e... Pá, o que você está fazendo? Está perseguindo aqueles que estão comigo? Não. Jesus chega para ele de uma forma carinhosa. Saulo, Saulo. Ah, Saulo, o que você está fazendo, Saulo? Por que você está me perseguindo? E ele, eu imagino, ele só vê uma luz, ele ouve uma voz, os soldados que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram e com certeza ficaram atemorizados. A palavra diz isso, que eles ficaram atemorizados com a voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nisso ele cai no chão e ele fala, quem és tu, Senhor? Quem és tu que chamou o meu nome? E aí Jesus responde, eu sou Jesus. Eu sou aquele a quem você persegue. E o que eu acho de mais interessante nisso, irmãos, é que quando alguém persegue um cristão, esse alguém não está perseguindo o cristão. Esse alguém está perseguindo o Cristo. Jesus, ele não se apresenta para Saulo assim, Saulo, eu sou Jesus, que é o Deus daqueles que você persegue. Ele não fala, Saulo, eu sou Jesus que morreu e você persegue aqueles que acreditam em mim. Não, ele fala assim, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Você está me perseguindo. Você não está perseguindo só os meus irmãos, você está me perseguindo. Você está perseguindo o Deus Todo-Poderoso, que tem todo poder, toda autoridade, nome sobre todo nome, aquele que venceu a morte. Esse que você está perseguindo é Jesus. E aí Saulo, na hora, ele para. Ele para e ele fala assim, o que você quer que eu faça? Irmãos, foi tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Paulo, ele não duvida. Paulo, ele não questiona. Ele só quer saber quem está falando com ele. Ele quer saber daquela autoridade. Quem é aquela luz? Quem é aquela voz? Quem é aquela autoridade que está falando com ele, que derrubou ele do cavalo, que tirou ele do rumo que ele estava determinado a fazer, que travou a história, que mudou a vida dele. Quem era aquela pessoa que estava falando com ele, que fez ele cair e repensar tudo aquilo que ele estava fazendo? A gente não sabe quanto tempo isso tudo durou, a Bíblia não diz, mas eu acredito que tenha sido muito rápido. Realmente a Regina está colocando aí Paulo de perseguidor a perseguido, foi exatamente isso que ele se tornou, né? Ele era o perseguidor e depois ele foi sendo perseguido, e a gente vê que ele foi perseguido, foi preso diversas vezes, as cartas que ele escreve, ele estava preso. Então a gente tem essa história linda na vida de Paulo, é uma história muito impactante, a conversão dele. Ele para tudo. Quem é você que está chamando o meu nome? Eu sou Jesus que você está perseguindo. E ele cai em si. Ele cai em si, e uma das questões, né, do arrependimento é cair em si. Quando a gente lê a história do filho pródigo, quando o filho pródigo se arrepende, a Bíblia diz que ir caindo em si e olhando para tudo de errado que ele tinha feito, olhando para tudo de errado que você tem feito na sua vida, quando você cai em si, se reconhece como pecador, como uma pessoa que precisa, necessita mesmo voltar para Cristo, se arrepender dos seus pecados, você reconhece a grandeza desse Deus. Você olha para você e você vê que realmente você não é merecedor da graça, você não é merecedor do amor, você não é merecedor da morte de Cristo, você não é merecedor de nada do que Ele fez para você, mas Ele fez por te amar. Quando você cai em si, se arrepende, reconhece isso, você muda a sua vida. E foi isso que aconteceu com Paulo. A conversão dele mudou a vida dele, mudou a história dele. E se tem algo, irmãos, que a gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa história, é isso. Você se lembra da sua conversão? Você consegue aí agora se lembrar? Não é, David? Eu também fico arrepiada só de imaginar Paulo caindo do cavalo e tendo aquela voz e os soldados se assustando e uma luz mais forte que a luz do sol e dizendo isso, Saulo, Saulo. E eu imagino que não foi uma voz brava, eu imagino que foi uma voz doce, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E se Saulo foi capaz de
ser transformado, um perseguidor, um odiador de Cristo. Ele odiava Jesus, ele odiava as pessoas que amavam Jesus, ele odiava a história de Jesus, ele odiava tudo isso. Se Paulo, que tinha toda essa raiva, esse rancor no coração, passou a amar Cristo, e a gente vê que ele era realmente um apaixonado por Jesus. Ele era um apaixonado por Jesus. Ele amava Jesus, ele amou Jesus a partir do momento que ele esteve com Jesus. Exatamente, ele era ótima participação, Glaciane. A Glaciane falou que ele perseguia pensando que ele estava fazendo algo correto, né, com a lei, né, mas ele era um mero religioso. Ele era uma pessoa que se achava muito importante aí para a religião judaica, mas quando ele encontra Cristo, ele percebe que a religiosidade, que todo o aprendizado, que tudo aquilo que ele tinha decorado, que tudo aquilo que ele tinha aprendido não era nada diante da presença do Deus vivo e todo-poderoso. Não era nada, irmãos. Tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo que ele tinha aprendido, toda a lei que ele sabia de cor, tudo aquilo caía por terra, quando ele reconhecia a soberania de Cristo, que porque Cristo era maior do que a lei, Cristo foi maior do que todos os profetas, Cristo foi maior do que todos os sacerdotes, Cristo, ele foi o suprassumo de tudo aquilo que as pessoas da lei acreditavam. Ele foi o sacerdote, ele foi o profeta. E os religiosos da época, eles se apegavam muito às leis, eles se apegavam muito àquilo que estava escrito, eles queriam mostrar para os outros aquilo que eles estavam fazendo, eles tinham muito isso, né? A gente lê Jesus ensinando, a sua mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo, se você estiver em jejum não precisa ir para a esquina mostrar o que você está fazendo. Então os fariseus da época, Paulo como um bom fariseu, ele mostrava para todo mundo que aquilo que ele fazia era de acordo com a lei. Era de acordo com o que ele cria. Mas quando ele cai, e naquele momento ele ouve a voz de Jesus, ele percebe que existia algo grande, superior. Ele realmente, Leandro colocou, ele vivia de aparência. Ele vivia de aparência, ele vivia mostrando para os outros aquilo que ele cria, como uma forma de se vangloriar. E a religiosidade, ela faz isso, a religiosidade, ela busca com que a pessoa se vanglorie. A religiosidade busca com que a pessoa se exalte. E Paulo, quando ele cai, Jesus mostra ali para ele que quem é exaltado, quem tem que ser glorificado, quem tem que ser gloriado, quem merece honra, glória, é Cristo, que brilha mais do que o sol. Que quando fala, aquece o nosso coração e mostra pra gente quem a gente é de verdade. Pecadores, pessoas que não merecem a graça. E eu acredito que seja por isso que Paulo escreva de uma forma tão linda sobre a graça, né? E explique tão bem sobre isso, porque ele viveu isso de uma forma muito intensa. Ele era um mestre da lei, um conhecedor da lei, e quando ele conhece a graça de Cristo, e ele mesmo diz que ele é o maior pecador, que ele é o último dos apóstolos, Paulo, ele de religioso, ele passa a ser uma pessoa humilde. Ele passa a reconhecer que ele não merece a graça que ele recebeu. Ele passa a reconhecer que ele é o último. E com certeza ele se achava um dos mais importantes, porque ele perseguia, ele gostava, né? A gente percebe que ele gostava do que ele fazia, de ser perseguidor. Ele tinha orgulho com certeza disso. Ele tinha orgulho de ser fariseu, ele tinha orgulho de ter sido ensinado por Gamaliel. E aí quando ele vê Cristo, ele reconhece que tudo está acima. Cristo está acima dele. David falou aqui, né? O que chama atenção nesse episódio é que depois de ser curado por Ananias, fica imaginando o que se passou na cabeça de Paulo. Eu também, David, de saber, né, de todas as maldades que ele fez, um remorso, uma consciência pesada, eu também acredito, né, que ele tenha sofrido muito internamente com isso. Eu acredito que ele, né, ele passou, a Bíblia diz, né, que depois que ele cai, né, e ele vai para a cidade, e aí ele recebe uma instrução: você vai para a cidade, fica lá na rua, à direita, numa casa, e
eu vou dizer para você, né, Jesus falando, você vai aprender o quão é importante sofrer pelo meu nome, né? O que ele fazia as pessoas sofrerem, com certeza ele recebeu isso, ele entendeu o que era sofrer de verdade. Se ele achava, né, que ele estava fazendo alguém sofrer, ele entendeu de verdade o que era sofrer pelo nome de Cristo. Porque ele fazia os cristãos sofrerem por acreditarem no nome de Cristo. E ele, Jesus falou com ele, você vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Lá no capítulo 9 tem escrito isso. Você vai entender, Paulo. Se você faz os outros sofrerem, agora você vai entender o que é sofrer pelo meu nome. E ele entendeu, assim como o David colocou aqui. E é exatamente isso, né? Essa mudança que Jesus quer fazer em nós, irmãos. O cair em si, o reconhecer que nós não merecemos, que nós somos pecadores, que nós precisamos ouvir a voz dele nos conduzindo, nos guiando, dizendo o que fazer em todo momento. É isso que Jesus quer fazer conosco, é essa transformação de vida. E eu não sei se você consegue se lembrar aí do momento da sua conversão, né? Estudando essa lição, eu me lembrei do momento da minha conversão. E eu me lembro, eu era criança, irmãos, foi numa escola bíblica dominical. E eu, né, que fui criada na igreja, dou glórias a Deus por isso. E eu me lembro que era minha tia, que era professora, e ela mostrou um coração branquinho e um coração preto. E naquele momento eu falei, meu Deus, o meu coraçãozinho é preto, é sujo, eu preciso de Jesus para deixar o meu coraçãozinho branco. Então aí para as tias da EBD, um incentivo para vocês, né? Se vocês acham que as crianças não estão entendendo, que elas não estão compreendendo o que você está falando, elas estão entendendo sim. Eu sou, né, fruto de uma escola bíblica dominical, quando eu entendi realmente quem era Jesus. E depois na minha adolescência, né, depois que eu era jovem, que eu me afastei da igreja por um tempo, né, eu me vi como filho pródigo, eu caí em mim, né? Teve aquela parte e caindo em si, eu caí, olhei para mim e falei, o que eu estou fazendo da minha vida longe de Jesus? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aqui não é o meu lugar é lá na casa do Senhor, meu lugar é junto com Deus. Então, irmãos, você se lembra? Você consegue aí trazer a sua memória agora, o momento da sua conversão? Essa mudança que teve na sua vida, esse encontro, esse impacto com Cristo, que fez com que você se enxergasse pecador? Você quer escrever aí nos comentários? É muito bom a gente lembrar que a gente não merece, que a gente é pecador, mas que tem uma graça, que tem um Deus que nos chama pelo nome. E foi como se eu ouvisse Jesus me chamando Lilian, Lilian, com carinho, com cuidado, com amor, com todo jeito que só Ele sabe fazer. Assim como Ele fez com Paulo, Ele pode fazer com você. Ele pode fazer na sua vida. Assim como Ele fez com Paulo, que transformou toda uma história que com certeza ninguém julgava, ninguém acreditava nunca que o perseguidor poderia, né, se tornar o grande pregador que ele foi. Então, assim, não acredite naquilo, sabe, irmãos, que talvez as pessoas possam falar, você não pode ser cristão, você não é merecedor. Realmente a gente não é, queridos, mas a graça veio para mostrar que Jesus muda a nossa vida. O sacrifício de Jesus, quando ele é aceito e entendido por nós, ele muda a nossa história, ele muda a nossa forma de pensar e ele vem trabalhando o nosso caráter, ele vem trabalhando a transformação do nosso caráter dia após dia. Em todo o tempo, a Lena está aqui falando, né? Paulo teve uma experiência tremenda com Jesus. Para ele, talvez que achava que não tinha solução, mas quando ele está predestinado à salvação, a solução vem. Paulo, ele era um escolhido. Jesus falou com ele, você é um escolhido. E quando o Senhor fala com Ananias e fala, Ananias, você tem que ir lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, lá tem uma pessoa chamada Paulo, Saulo, e né, ele vai sofrer pelo meu nome. E Ananias fala, Senhor, como assim aquele homem? Aquele homem não, aquele homem é um perseguidor da igreja. É como se Jesus mandasse você orar por uma pessoa que você sabe, você olha e fala, isso daí não tem jeito. Isso aí vir para Jesus não tem, essa história de vida, esses pecados, essa forma libertinosa como essa pessoa vive como? Só, irmãos, que Jesus, através de Paulo, ele diz assim, tem sim. Paulo é um escolhido e Jesus fala com Ananias, ele é um escolhido, ele é um vaso escolhido pelo qual eu vou mostrar o quanto importa padecer pelo meu nome.
Somos escolhidos de Deus. Somos separados por Deus. Somos santificados por Deus. Quando a gente se converte, a santificação ela vem acontecendo de dia em dia. Então, todos os dias, irmãos, é importante que a gente olhe para a gente, sabe? Que a gente nunca perca esse sentimento da necessidade que a gente tem do arrependimento, do cair em si, de entender que a gente não é merecedor de tamanho amor, de tamanha graça. Porque quando a gente acha que a gente merece, irmãos, a gente já está pecando, a gente já está errando. A gente não merece. Paulo entendia que ele não merecia. E ele escrevia isso. Nas cartas dele, ele é muito claro sobre isso. Ele sabia que ele não merecia. Mas ele recebeu. Ele foi escolhido. Ele foi chamado. Né? Aqui a gente tem a participação da Regina. Regina diz, Paulo se arrependeu da vida perversa, onde foi fiel aos seus princípios. Depois ele se tornou um fidelíssimo cristão. Assim como ele era fiel, né, às leis, ele se tornou um cristão fiel, pregando a todos. Jesus transforma, cura e liberta. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo, Regina. Glória a Deus. Ele transforma. Né? A Marta está aqui falando que ela realmente lembra da conversão dela. O Genivaldo também fala aqui que o apóstolo Paulo, ele terminou uma batalha e entrou em outra, que ele lutava contra os cristãos e depois ele passou a lutar contra a sua carne, entendendo realmente que ele precisava do perdão de Deus. A Cecília aqui está colocando sobre a conversão dela, que se converteu aos 23 anos, que Deus falou muito ao coração dela através de um jovem, ela chorou muito, né? A gente chora realmente quando a gente cai em si, reconhece o quanto a gente precisa de Jesus. A Patrícia também colocou que ela se converteu aos 14 anos, lendo um livro que contava a conversão de várias pessoas. Nossa, deve ser um livro lindo, é Empate. Depois passa o nome dele pra gente, né? E ela entendeu o quanto ela precisava de Cristo. Ela se emociona, né? Ao ouvir o testemunho de conversão. Eu também. Eu digo para vocês, irmãos, que algo que eu gosto muito de ouvir é a confissão de fé dos irmãos antes do batismo. É algo que alimenta a minha fé, algo que me dá um impulso, sabe? Quando vocês estão lá na frente falando, né? Eu sei que às vezes os irmãos ficam com vergonha, é a primeira vez muitas das vezes que estão indo na frente da igreja falar, mas a confissão de fé de vocês é algo que dá um impulso pra gente, que faz a gente lembrar da nossa conversão e trazer à memória, né, aquilo que aconteceu na nossa vida que foi tão bom. A Lena que também fala que a conversão dela foi lá com a União Feminina, né, com a MCM hoje, e que ela estava varrendo, eu estava varrendo a frente de casa e elas estavam fazendo visitas e me perguntou se poderiam orar por mim. Olha que importante, a Lena se converteu com 33 anos, que lindo, Lena. E você vê que você não precisa estar em um lugar especial, você não precisa estar num lugar específico, a sua conversão não significa que tem que ser dentro da igreja, né? Eu particularmente estava numa EBD e eu me lembro muito bem disso, mas a Lena, a Patrícia se converteu lendo, a Lena se converteu aí na porta de casa quando uma pessoa pediu para orar por ela e ela reconheceu Cristo como Salvador. Não importa onde você esteja, desde que o seu coração esteja aberto para receber a Cristo. Desde que o seu coração esteja aberto para receber a salvação, para receber a graça, você vai estar participando e entendendo o maior amor de todos os tempos. E eu queria estar finalizando essa aula, irmãos, já são aí 15 para as 11. Eu queria estar finalizando aí a aula de hoje, pedindo que você traga à sua memória a sua conversão. Que você traga à sua memória esse momento. Talvez alguém tenha dito sobre você aquilo que Ananias falou para Deus. Essa pessoa, não, ele não tem jeito. Mas para Cristo, quando ele escolhe alguém, tudo tem jeito. Tudo muda. E a vida de Paulo é realmente isso, irmãos. Virou uma página assim, né? Ele tinha aqui a sua página escrita e ele, de repente, começou uma nova história, uma página em branco com Cristo. E é isso que Cristo quer fazer na nossa vida. Começar de novo. Tudo aquilo que você escreveu até hoje, ele pode começar de novo. Ele é capaz de transformar, ele é capaz de modificar, ele é capaz de escrever algo novo para você, para sua vida, para sua história.
E eu queria saber se alguém quer falar aqui comigo. Eu não sei se o pastor tá aí, se ele quer falar alguma coisa. Pastor, eu consigo te chamar para participar. Eu não sei se alguém quer, né, fazer aí algum relato, falar alguma coisa aqui junto comigo, ou se o pastor quer dar alguma palavra, mas eu posso aqui ver se eu consigo chamar a Patrícia. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse teste aqui e convidar alguém aqui para entrar junto comigo, irmãos. Deixa eu fazer essa tentativa aqui. Não sei, acho que eu não vou conseguir, porque eu tô clicando aqui e não tá indo. Ih, eu chamei alguém, não sei quem que eu chamei não. Ai, Jesus. Quem eu chamei aí, irmãos? Desliga aí quem eu chamei. Acho que a pessoa nem tá vendo. Vamos ver se eu consigo chamar outra pessoa aqui. Tô fazendo um teste, irmãos, também tô aprendendo aqui, tá? Oi, pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Pastor, quer acrescentar algo? Ah, irmãos, eu virei minha câmera. Não chamei ninguém, não. Ó, vocês estão vendo a bagunça da minha casa aí, irmãos. Cheio de roupa. Vem cá, meu filho. Vem cá, Isaac. Vou ver aí se o pastor quer acrescentar. Eu queria te chamar, pastor, para participar comigo, mas eu ainda não aprendi isso aqui para a próxima aula. Pode entrar, meu filho. Vem cá. Na próxima aula aí a gente vê isso direitinho, porque tem como convidar uma pessoa para participar conosco, a gente faz uma conversa junta, né? Não sei se o senhor quer acrescentar, você tá rindo aí, né, David? Vocês estão vendo aí, irmãos? Eu tô aprendendo, a gente tá aprendendo aí, todo mundo junto, né, com essa... Oi, filho, vem cá, pode vir aqui, abre a porta, vem cá. O Isaac, ele falou que queria participar, irmãos, vem cá desse ladinho de cá. Fala oi com a sua igreja, com os irmãos. Oi, igreja, irmãos. Tava com saudade. Nós estamos com muita saudade, né, irmãos? E assim, eu finalizo a aula de hoje, né, dessa forma, que você possa estar lembrando aí da sua conversão, que você possa, ao vivo é assim mesmo, né, Glauciene? Todo mundo viu aqui minhas roupas para passar, gente. Ô, Senhor! E que você possa estar, né, lembrando aí. Todos os domingos, Regina, a gente vai estar fazendo a EBD nesse horário. Alguma coisa quando eu trocar de roupa. Tá, a gente já vai. Deixa a mamãe terminar, tá? Espera um pouquinho agora. É o que, mamãe? Só lembrando, tá, irmãos? Todos os domingos agora, a partir das 10, a gente vai estar com a EBD. Hoje fui eu, né? O domingo que vem vai ser o pastor e a gente vai estar revezando, eu, pastor, outros irmãos também. E que você seja abençoado aí, né? É algo assim que eu realmente senti muita saudade de fazer, que é dar a aula da EBD, que é algo que eu amo fazer, faço realmente assim com muito carinho, amo muito, né, estar aqui com vocês, amo estar lá na nossa sala, né, com a interação de todo mundo, mas graças a Deus a gente aqui, a gente pode compartilhar, a gente tem a internet, né? Deus, né, nos deu aí esse instrumento tão maravilhoso hoje, nessa época de pandemia, que a gente tem que ficar em casa um pouquinho para a gente poder estar compartilhando e estar matando a saudade aí dos irmãos. Então, irmãos, assim, fique com essa palavra. Se você quiser tirar alguma dúvida, né? Quem quiser, pode perguntar lá na página da igreja. A gente está aqui pronto para poder estar respondendo vocês, para poder estar ajudando. E que Deus abençoe, irmão, a sua vida, né? Que hoje aí, nesse domingo, você tenha aí essa lembrança gostosa da sua conversão, de lembrar aí o dia que você caiu em si, que você aprendeu sobre Jesus, sobre quem foi Jesus, sobre quem é Jesus para você. E que a gente nunca perca isso, sabe, irmãos? Essa noção de quem é Jesus, de quão importante o encontro com Jesus é na nossa vida, de quanto o encontro com Jesus muda e transforma a nossa história. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada aí por cada um que esteve aqui. E à noite, 7h30, eu volto a falar, a gente tem o nosso culto. Se você puder, irmãos,
O Márcio quer falar? Cadê o Márcio? Eu não vi o Márcio. Cadê meu aluno Márcio, gente? O Márcio é o que gosta mais de compartilhar lá na sala com a gente, né, Márcio? Adoro. Saudade de todos vocês, tá, irmãos? E só lembrando, irmãos, entra lá no Facebook, entra lá no YouTube, se inscreve no canal da igreja, ativa o sininho de notificação. Hoje a gente só pôde fazer pelo Facebook porque a gente tem que ter 1000 inscritos para fazer pelo celular, né? Então, assim, no nosso canal do YouTube. Então, entra lá, compartilha, chama os seus amigos para poder curtir a página do Facebook da igreja, compartilha aquilo que a gente está colocando lá também. A igreja está aí na campanha das máscaras, né? De doação de máscaras. Eu achei muito legal, né? A gente compartilhou, várias pessoas da cidade aí já estão sabendo, já estão vendo. Então, se você quiser ajudar, se você puder ajudar, a gente tem campanha de cesta básica. A nossa igreja não está parada, irmãos. A gente, assim, né, enquanto igreja batista, apesar da gente não estar se reunindo no templo, né, o nosso pastor, ele deu esse direcionamento pra gente. A gente não está parado. Então, a gente continua sendo igreja aqui na nossa casa, a gente continua abençoando o povo da nossa cidade, que é algo realmente que a gente tem como meta, como missão tá fazendo. Então, né, eu quero te lembrar, hoje, 7h30 da noite, no YouTube, no Facebook, você pode assistir aí o nosso culto, tá? Assiste no YouTube, irmãos, que é melhor assistir no YouTube do que no Facebook, a transmissão fica melhor, tá bom? Entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, 7h30 da noite a gente vai se encontrar e vai ter uma palavra aí poderosa para você. Deus abençoe sua vida, um bom domingo para você, um abraço, um beijo cheio de saudade aí, meu, de toda a minha família, irmãos. E eu quero aproveitar rapidinho, vou louvar a Deus. Hoje o meu filho Pedro tá fazendo 2 meses. Então a gente tá muito feliz hoje que o Pedrinho aí já tá crescendo, tá bem, graças a Deus, né? Ontem a gente doou também, o David lembrando aqui, a gente doou 22 kits de papinha e... a gente fica muito feliz, irmãos, com tudo isso que a nossa igreja faz, né? O David estava aí ontem desbravando o Pinheiral, né, David? Para poder estar fazendo essas doações, irmãos. É algo assim que a gente tem que, né, falar realmente com muita alegria, porque é essa obra de abençoar outros que a salvação faz na nossa vida. E foi isso que Paulo fez, lembra de Paulo? Paulo, quando ele se converteu, ele passou a abençoar outros com a conversão dele. Deus abençoe, irmãos. Um beijo. Vou parar de falar, porque eu gosto muito de falar, senão não termina essa aula. Um abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus.